Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Daniele Rites da Silva, curso Licenciatura em História no Centro Universitário Internacional Uninter no Polo de Arroio do Tigre, localizado no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Sou portadora do RU 2822255. Então, eu estou fazendo uma série de vídeos aqui para o YouTube, apresentando meu estágio supervisionado em diferentes contextos. E desde já peço que deixem o like, comentem e compartilhem meu vídeo para que o meu estágio seja validado. Não esquecendo de se inscrever no canal para acompanharem os próximos vídeos. Bom, para quem não sabe, o tema escolhido para o meu estágio é História e Cinema e sua importância na sociedade. Como estudar história através do cinema? Como vocês podem ver, é uma pergunta. E é uma reflexão sobre qual a importância da história para a sociedade, né? A história do cinema, né, para a sociedade, e como estudar história através do cinema. Então, essas são as questões que a gente está refletindo nos vídeos. Então, gente, o formato, né, de estágio que eu escolhi para estar executando o meu estágio foi o projeto de extensão, que tem mais a ver com a minha realidade atual, né? Eu escolhi uma extensão, pois ele significa a participação ativa do aluno na sociedade em que vive. Por isso, o projeto de extensão ele é sinônimo de impacto social, tanto na vida de quem recebe os benefícios do projeto, quanto no cotidiano dos alunos que o integram. E eu escolhi o tema sobre a história e cinema e sua importância na sociedade, como estudar história através do cinema, porque a história ela está presente em todos os setores e ambientes da sociedade. Basta observarmos com atenção e podemos ver. No cinema não é diferente. Nele se encontram milhares de produções cinematográficas que se caracterizam de artefatos culturais complexos que retratam a história. Então, esse curso de extensão universitária busca como propósito que os participantes reflitam e entendam a importância do cinema em conjunto com a história para o desenvolvimento intelectual e cultural, mostrando que é possível, sim, aprender história por meio do cinema. Nesse contexto, podemos dizer que o estudo da história por meio de recursos distantes do nosso habitual, como através do cinema, é de grande importância para o desenvolvimento de pessoas capazes de se posicionarem em qualquer situação e desenvolverem suas próprias ideologias. Bom, gente, esta é a justificativa, né? Porque eu escolhi esse tema, né? Que é um tema bastante complexo de ser trabalhado, mas ele é bastante divertido e dinâmico. Então, o curso de extensão universitária, nosso curso, ele tem 4 objetivos. Eles são, né, ensinar as pessoas a importância do estudo da história e do cinema, aprender a história por meio do cinema, explicar a história do cinema, conhecer a evolução do cinema durante a história. Então, são esses os nossos 4 objetivos. Então, gente, pra quem tá chegando novo aqui, eu sempre falo um pouquinho sobre o cronograma, tá? Dos vídeos, pra vocês ficarem mais antenados ao que vai ser trabalhado e o que já foi trabalhado. Então, gente, já foi realizado um vídeo, né, de abertura, no qual eu fiz a apresentação e conceitos gerais a respeito do estágio e sobre a história do cinema, e também fiz um vídeo já explicativo sobre a história e cinema, tá bom? O segundo vídeo, ele tem 2 partes, porque uma das partes o meu vídeo bugou, então eu resolvi fazer de novo ela, tá bom? Então vocês vão encontrar 2 partes para esse vídeo, tá? Mas é um vídeo só. Então, hoje a gente vai falar sobre a história do cinema, que é bastante legal, a gente fala sobre a origem e tal. E nos próximos vídeos vamos falar sobre a evolução do cinema, como utilizar produções do cinema, né, cinematográficas para aprender história. E vou também
sugerir para vocês produções cinematográficas inspiradas em momentos históricos e também vamos falar sobre a chegada do cinema ao Brasil e também vai ter a realização do encerramento, assim como teve a abertura, né? Com conclusão, agradecimentos finais e posicionamentos finais também. Então, gente, chega de enrolação e vamos ao que interessa, que é o conteúdo de hoje, que vamos falar sobre a história do cinema, tá bom? Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a origem. Então, vamos falar um pouquinho sobre a origem do cinema. Então, indícios históricos e arqueológicos, eles comprovam que é antiga a preocupação do homem com o registro do movimento. O desenho e a pintura foram as primeiras formas, então, a representar os aspectos dinâmicos da vida humana e da natureza também, produzindo então narrativas através de figuras. O jogo de sombras do teatro de marionetes oriental, né, é considerado um dos mais remotos percursos do cinema, né? Experiências posteriores, como a câmera escura e a lanterna mágica, constituem os fundamentos da ciência óptica que torna possível, então, a realidade cinematográfica. Bom, gente, eu vou falar agora um pouquinho sobre o que é o jogo de sombras para vocês entenderem, tá bom? Só vou arrumar aqui para ficar melhor para vocês assistirem, tá? Ok. Então, o jogo das sombras, ele surge na China por volta de 5.000 anos antes de Cristo. É a projeção sobre paredes ou telas de linho de figuras humanas, animais ou objetos recortados e manipulados. O operador, né, ele narra a ação quase sempre, né, envolvendo príncipes, guerreiros e também dragões. Então, esse é o jogo das sombras, né? E como vocês podem ver, né, ele surgiu há muito tempo, né, 5.000 anos antes de Cristo, lá na China. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é a câmera escura, né? O seu princípio, né, é enunciado por Leonardo da Vinci, né, no século XV, né. O invento é desenvolvido pelo físico napolitano Giambattista Della Porta, no século XVI, que projeta, né, uma caixa fechada com um pequeno orifício, né, coberto por uma lente, né. Através dele, né, penetram-se e se cruzam os raios que são refletidos pelos objetos exteriores. Então, a imagem, ela é invertida, né, e escreve-se na face, no fundo, no interior da caixa. Então, é assim que funciona a câmera escura. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a lanterna mágica, o conceito de lanterna mágica, para vocês ficarem totalmente antenados ao conteúdo em si e entenderem o que cada objeto é, né? Então, a lanterna mágica, ela foi criada pelo alemão Athanasius Schirner, acho que é assim que se pronuncia, na metade do século XVIII. Baseia-se no processo inverso da câmera escura, então ela é um pouquinho diferente, né? Ela é composta por uma caixa cilíndrica, né, e iluminada a vela, que projeta as imagens desenhadas, então, em uma lâmina de vidro. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre os primeiros aparelhos, né, para vocês ficarem mais antenados, né, porque nos vídeos eu falei nos outros vídeos já, né, de alguns nomes complicados, né, e alguns de vocês até me chamaram, né, no privado pra gente conversar sobre isso, né. Então, os primeiros aparelhos para captar e reproduzir imagens do movimento são constituídos vários
aparelhos baseados no fenômeno, né, da persistência retiniana, né, fração de segundo que a imagem pertence na retina, descoberto pelo inglês Peter Mark Roger em 1826. A fotografia, né, é desenvolvida, né, simultaneamente por Louis Jacques Daguerre e Giuseppe Nicepori Niepce, e as pesquisas de captação e análise do movimento representam um avanço decisivo, então, na direção do cinematográfico, né? Então, gente, eu vou falar agora sobre o financistoscópio. O físico belga Joseph Antoine Platel é o primeiro a medir o tempo da persistência retiniana para que uma série de imagens fixas deem ilusão de movimento. É necessário que suceda uma razão de 10 por segundo. Em 1882, Platel ele inventa então um aparelho formado por um disco com várias figuras desenhadas em posição diferente. Ao girar o disco, elas adquirem então um movimento. Então, esse é o conceito do financistoscópio. Gente, são palavras bem complicadas, tá? Então, eu anotei para mim não me esquecer e fui falar errado também, embora eu creia que não vão sair todas pronunciadas de forma correta, então me desculpe. Então, também temos o conceito do praxisnoscópio. Bem complicadinho, né, o nome. Então, o praxisnoscópio, ele é um aparelho, né, que projeta na tela imagens desenhadas sobre fitas transparentes e foi inventado pelo francês Émile Reynaud em Reynaud, tá? Então, a princípio, uma máquina primitiva composta por uma caixa de biscoito em um espelho. O praxisnoscópio é aperfeiçoado, então, por um sistema complexo de aparelhos que permite efeitos de relevo, a multiplicação das figuras desenhadas e adaptação de uma lanterna de projeção, e então eles possibilitam a realização de truques que dão, então, ilusão de movimento. Também temos o conceito de fuzil fotográfico, né? Então, em 1878, o fisiologista francês Etienne Jules Marais desenvolve o fuzil fotográfico. Um tambor forrado por dentro com uma tampa fotográfica circular. Seus estudos se baseiam, então, na experiência desenvolvida em 1872 pelo inglês Edouard Muybridge, que decompõe o movimento do galope de um cavalo. Muybridge ele instala, então, 24 máquinas fotográficas em intervalos regulares ao longo de uma pista de corrida e liga a cada máquina fios que atraem a pista. Com a passagem do cavalo, os fios, então, eles são rompidos, né, desencadeando o disparo sucessivo dos obturadores, que produzem 24 poses consecutivas. Então, como vocês podem perceber, era uma máquina bem complexa, né? A gente também agora vai conhecer um pouquinho sobre o cronofotografia. O que a gente tem para dizer sobre o cronofotografia? Então, pesquisas posteriores sobre o autor do homem ou o voo dos pássaros levam Etienne Jules Marais em 1887 ao desenvolvimento da cronofotografia, a fixação fotográfica de várias fases de um corpo em movimento, que é a própria fase, então, do cinema, né? Então, gente, depois do cronofotografia, a gente tem o cinetoscópio. O norte-americano, então, Thomas Alva Edison, inventa o filme perfurado. Em
E em 1890, roda uma série de pequenos filmes em seu estúdio, o Black Maria, primeiro da história do cinema. Esses filmes não são projetados, então, em uma tela, mas no interior, então, de uma máquina. O cinetoscópio também inventado por Edison um ano depois, mas as imagens só podem serem vistas, então, por um espectador de cada vez. Por exemplo, então, só eu poderia ver e ninguém mais, por causa que era uma coisa não muito inventada para muitas pessoas, né? A dificuldade da época, né, de serem criados objetos capazes de atingirem, né, um grande público. Então, a gente também tem, logo em seguida, o cinematográfico, né? A partir do aperfeiçoamento do cinetoscópio, os irmãos Augusto e Louis Lumière idealizam o cinematográfico em 1895. O aparelho, uma espécie de ancestral, né, da filmadora, é movido a manivela e ele utiliza negativos perfurados, substituindo a ação de várias máquinas fotográficas para registrar então o movimento. O cinematográfico, então, ele torna possível também a projeção de imagens para o público. O nome do aparelho passou a identificar em todas as línguas a nova arte, cine, cinema, kino e etc, né? Tem muitos mais. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre Augusto Lumière e Louis Lumière, porque eles que são, né, os grandes astros, né, sobre a invenção do cinema, né, eles que têm toda essa repercussão, né, sobre a história do cinema, né, e toda essa perspectiva. Então, Augusto Lumière e Louis Lumière nasceram em Besançon, na França. Como vocês sabem, né, já falei em algum vídeo, caso você não viu, vá rever, eu acho que se não me engano é o primeiro, tá? Eles eram filhos de um fotógrafo e proprietário também da indústria de filmes e papéis fotográficos e eram praticamente desconhecidos no campo das pesquisas fotográficas até 1890. Então, após frequentarem, né, uma escola técnica e realizarem uma série de estudos sobre processos fotográficos na fábrica do pai, até chegarem no cinematógrafo, né? Louis Lumière é o primeiro cineasta realizador, então, de documentários curtos e seu irmão Augusto participa, então, junto com ele, né, das primeiras descobertas e dedica-se posteriormente, então, à medicina, né. Então, quando a gente fala sobre a história do cinema, né, a gente não pode deixar de falar sobre o cinema mudo, né. Então, a apresentação pública do cinematográfico, né, ele marca oficialmente o início, né, da história do cinema. E isso vem 3 décadas depois, né, gente, no final dos anos 20. Há exatos 100 anos ocorre, então, a primeira exibição pública, né, das produções do irmão Lumière, em 28 de dezembro de 1895, né, no Grand Café em Paris, né, a saída dos operários das usinas Lumière, a chegada do trem na estação, né, o almoço do bebê e o mar são alguns filmes apresentados. As produções rudimentares em geral, documentários curtos sobre a vida cotidiana, com cerca de 2 minutos de projeção, filmados ao ar livre, né. Então, gente, agora vamos falar sobre os primeiros filmes, né, que é muito importante a gente ter um conhecimento prévio, né, sobre esses fatos quando a gente está estudando a história do cinema. Então, pequenos documentários e ficções são os primeiros gêneros do cinema, né? A linguagem cinematográfica se desenvolve, então, criando estruturas narrativas. Na França, então, na primeira década do século XX, são filmadas peças de teatro com grandes nomes no palco, como Sarah Bernhardt em
1913 surge com Max Linder, que mais tarde inspira Charlie, né? O primeiro tipo cômico, e com o Fantomas de Louis Feudlady, o primeiro serial político, seriado policial, né? A produção de comédia se intensifica então nos Estados Unidos e a chegada à Inglaterra e à Rússia. Então, lá na Itália, Giovanni Pastroni realiza as superproduções épicas e históricas como Cabiria de 1914. Então vou falar um pouquinho para vocês a respeito do documentário e ficção também. Então, gente, o documentário, né? Vamos um pouquinho sobre documentário. Em 1896, os Lumieres equipam então alguns fotógrafos com aparelhos cinematográficos, né? E os enviam para vários países, com a incumbência, né, de trazer novas imagens e também exibir as que levam de Paris, né. Os caçadores de imagens, como são chamados, então eles colocam em suas câmeras fixas num determinado lugar e os registram o que está na frente. A Inglaterra, o México, a Veneza, a cidade dos Dodges passam a integrar o repertório dos Lumieres. Coração do César Nicolau II, filmada em Moscou, é considerada a primeira reportagem cinematográfica no entanto. Então, gente, esses passaram a ser os primeiros documentários. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ficção. Então, os rudimentos da narração e da montagem artísticas, né, são desenvolvidos pelo americano Ed Poulter, Edwin Porter, em 1902, em vida de um bombeiro americano, e consolidados um ano mais tarde com o Grande Roubo do Trem, o primeiro grande clássico do cinema americano. O filme inaugura o Einstein da marca e o começo da indústria cinematográfica. Despontam então dois grandes nomes primordiais do cinema, George Méliès e David Griffith. George Méliès, diretor, ator, produtor, fotógrafo e figurinista, é considerado o pai da arte do cinema. Ele nasce na França e passa toda parte da sua juventude desenvolvendo números de mágicas e truques também de ilusionistas. Depois de assistir à primeira apresentação dos Lumieres, decide-se pelo cinema. Pioneiro também na utilização de figurinos, atores, cenários e maquiagens, opõe-se então ao estilo documentarista, né? Realiza os seus primeiros filmes de ficção, Viagem à Luta e A Conquista do Polo. E desenvolve diversas técnicas, como fusão, exploração múltipla, uso de maquetes e truques ópticos, percussores dos efeitos especiais. David Griffith, nascido nos Estados Unidos, é considerado o criador da linguagem cinematográfica, e antes de chegar ao cinema, ele trabalha como jornalista e balconista em lojas e livrarias. Ele é admirador de Edgar Allan Poe e também escreve poesias. No cinema, ele é o primeiro, né, a utilizar dramaticamente, né, o close, a montagem paralela, o suspense e os movimentos de câmera. Em 1915, com o Nascimento de uma Nação, realiza então o primeiro longa-metragem, né, americano, tido com base na criação da indústria cinematográfica de Hollywood, com Intolerância. Em 1916, ele faz uma ousada experiência com montagens e histórias paralelas.
Então, gente, como vocês sabem, né? Hollywood, quando a gente fala em cinema, né? Em produções cinematográficas, tem um grande destaque. Então, é interessante eu trabalhar aqui com vocês sobre como Hollywood chegou ao que é hoje em dia, né? Então, vamos falar da ascensão de Hollywood. Então, com o regresso do cinema europeu durante a Primeira Guerra Mundial, né, a produção de filmes ele se concentra, né, em Hollywood, né, localizado na Califórnia, né, onde surgem os primeiros grandes estúdios, né. Em 1919, Mark Sennett, o maior produtor de comédias do cinema mudo, que descobriu Charlie Chaplin, e Buster Keaton instala sua Keystone Company no mesmo ano e surge a Famous Players, futura Paramount, né? Em 1915, a Fox Films Corporation. Para enfrentar os altos salários e custos de produções, exibidores e distribuidores, então, reúnem-se em conglomeradores autônomos, como a United Artists, fundada em 1919. A década de 20, né, consolida, né, então, a indústria cinematográfica americana e os grandes gêneros. Vem Ternet, policial, musical e principalmente a comédia, e todos ligados diretamente ao estrelismo, né? Star System, ao desenvolvimento dos grandes estúdios, então, ele proporciona o surgimento do Star System, o cinema de fabricação de estrelas que encantam as plateias. Mary Pickford, a noivinha da América, Teda Bara, Tom Mix, Douglas Fairbanks e Rodolfo Valentino são alguns dos nomes mais expressivos. Com o êxito alcançado, né? Os filmes passam dos 20 minutos iniciais a pelo menos 90 minutos de projeção. O ídolo é chamado a encarar papéis fixos, revertir atuações que o tenham consagrado com Rosita em 1929 com Mary Pickford. Então vamos falar um pouquinho sobre o gênero comédia, né? Baseada na sátira de pequenas cenas do cotidiano. Comédia americana dos anos 20 privilegia então lugares, situações e objetos que retratam a vida urbana e também a civilização das máquinas. Recorre com frequência então ao pastelão e ganha impulso como produtor de direção americana, Mack Sennett. Destacam-se os tipos desenvolvidos por Ben Turpin, Buster Keaton e Aaron Lloyd e Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, um diretor, produtor e ator, passa sua infância miseráveis em orfanatos na Inglaterra. Interpreta-se no Musical House em 1908 e adquire algum sucesso como mímico. Contratado por um empresário norte-americano, ele vai para os Estados Unidos e em 1913, um ano depois, realiza seu primeiro filme, Carlitos Reporter. Seu personagem Carlitos, o vagabundo com bengala, chapéu cocô e calças largas, torna-se o tipo mais famoso do cinema. Entre seus principais filmes estão O Garoto em Busca do Ouro, Luzes da Cidade, Tempos Modernos e O Grande Ditador. Buster Keaton, Joseph Francis Keaton, nasce nos Estados Unidos e estreia no palco aos 3 anos, acompanhado de seus pais num número de acrobacia. Ele recebe o apelido de Buster Demolidor por sua resistência aos tombos.
Em 1917 começa o cinema fazendo pontas. 3 anos depois ele passa a direção, torna-se famoso com a criação do tipo inesquecível, o cômico que nunca ri, consagrado a general e marinheiro de emenda, entre outros, é considerado um dos maiores nomes do cinema humorístico, comparado também a Charlie Chaplin, né? Então, gente, assim como temos o cinema mudo, a gente também tem o cinema falado. Então, gente, sobre o cinema falado, se sabe que o advento do som nos Estados Unidos, ele revoluciona, né, a produção cinematográfica mundial, então. Os anos 30 consolidam, né, os grandes estúdios e consagram astros e estrelas de Hollywood. Os gêneros se multiplicam, né, e o musical ganha então destaque. A partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra, ao renascimento então das produções nacionais, os chamados cinemas novos. Primeiras experiências, então. As primeiras experiências de sonorização, né, do cinema falado, né, feitas por Thomas Edison, né, em 1889. Elas são seguidas pelo grafonoscópio de Auguste Barrow e pelo cronográfico de Henry July. Os sistemas ainda falhos, né, de sincronização, imagem e som, o aparelho americano LED Forest de gravação magnética em película, que permite então a reprodução simultânea de imagens e sons, é comparado em 1926 por Warner Brothers. A companhia produz então o primeiro filme com música e também efeitos sonoros sincronizados. Don Juan de Alan Crosland, o primeiro com passagens faladas e cantada. O cantor de jazz também de Crosland, com Al Johnson, grande nome de Broadway, e o primeiro inteiramente falado, Luzes de Nova York, de Brian Foy. Então, a consolidação do cinema falado se deu em 1929. O cinema falado, ele representa 51% da produção norte-americana. Outros centros industriais como França, Alemanha, a Suécia e Inglaterra começam a explorar então o som. A partir de 1930, né, a Rússia, o Japão, a Índia e países da América Latina recorrem então à nova descoberta, né, que era o cinema falado, né, que assim como o cinema mudo, ele teve toda uma descoberta, toda um objeto de estudo através, né, dele, né, para se aprender como se trabalhar, né, como captar imagens. Ao cinema falado, ele também teve que ter toda essa consolidação, né, e assim como o cinema mudo, os países recorreram a ele, né, para faturar também, né, o cinema falado também teve isso. Então, a adesão de quase todas as produtoras, né, ao novo cinema, né, abala convicções, causa na adaptação de autores, né, porque era uma coisa nova, né, e também de roteiristas e diretores. Então, reformula, né, os fundamentos da linguagem cinematográfica. Diretores como Charlie Chaplin e René Clair, entre os que resistem à novidade, né, mas acabam aderindo. Alvorada do Amor, de Ernest Lubitsch, O Anjo Azul, de Joseph von Sternberg, e M, O Vampiro de Dusseldorf e de Fried Lang são alguns dos primeiros grandes títulos, então, do cinema falado. Nos anos 30 até a Segunda Guerra, apesar de Hollywood concentrar, então, a maior parte de produções cinematográficas mundial,
Alguns centros europeus, como França, Alemanha e Rússia, produzem então obras que merecem então total destaque. Então, gente, vamos falar sobre a França, né, a Rússia, a Alemanha e toda essa questão do cinema falado, né? Então, na França, o realismo poético, né, com melodramas policiais de fundos trágicos de Jean Renoir, A Grande Ilusão, A Besta Humana, e Marcel Carné, Cais das Sombras, e de Julien Duvivier, Um Carnet de Baile, e de Jean Vigo, Atalante. Fornece, então, uma perspectiva lírica dos problemas que se encontravam sociais. Com a invasão nazista, né, eles são exilados. Já na Rússia, a Nova Babilônia, né, de Gregor e de Volga de Grigor, Alexandro e Ivan, o Terrível, de Eisenstein, e a trilogia de Máximo Gorky e de Marx Tolstói merecem destaque em período dominador, então, por filmes de propaganda sobre os planos quinquenais, né, impostos por Stalin. Já a Alemanha, né, a Alemanha nazista, então, ela descobre como triunfo da vontade de Lenin revistar Stalin, né, o judeu sus de Friedrich Arlam, o cinema como instrumento de propaganda de regime. Então, gente, vamos agora trabalhar sobre os anos dourados de Hollywood. Então, gente, nos Estados Unidos, após a depressão, a indústria recupera-se, né? E Hollywood vive seus anos de ouro em 1938 e 1939. Então, surgem, né, nesse sentido, superproduções como A Dama de Camélias e O Vento Levou, O Morro dos Ventos Uivantes de Casablanca, e novos recursos técnicos, né, possibilitam, no entanto, o desenvolvimento pleno de todos os gêneros, desafiando também o esquema dos grandes estúdios hollywoodianos, né? Orson Welles lança em 1941 Cidadão Kane, filme que revoluciona então toda a estética que era presente no cinema. Orson Welles, diretor, ator e roteirista, nasceu nos Estados Unidos, né? Estuda pintura no Chicago Arts Institute, né? Como ator teatral, funda em 1936 o Mercury Theatre, em Nova York. 2 anos mais tarde, passa a trabalhar na rádio, onde faz 30 de outubro de 1938 uma emissão, né, dramatizada da Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, na qual anuncia a invasão da Terra por marcianos. Então causa pânico à população e ganha uma notoriedade nacional, né? Em 1941 lança o Cidadão Kane, onde subverte a narrativa cronológica com um enredo não linear, ousadia na profundidade de campo e iluminação inspirada no expressionismo. Cria depois outras obras como It's All True, interrompida e concluída postumamente, né? E Macbeth e Otelo, de inspirações shakespearianas, né? Então, em Hollywood também, nos anos dourados, né, surge um estilo musical, né? Surge então em Hollywood na década de 30 e se caracteriza então por roteiristas musicais que mesclam danças, cantos e também músicas. Então, no início dos filmes falados, os musicais eles sofrem grandes influências do teatro, né?
do teatro, o filme que definitivamente então estabelece o gênero e é a Broadway Melody. Em 1929, de Harry Belmont, seu êxito provoca uma onda de filmes que rapidamente se tornam populares, como Caçadoras de Ouro, A Canção do Deserto e O Rei do Jazz. Voando para o Rio, de 1933, projeta Fred Astaire e Ginger Roger, Jane Kellinger, de Um Homem Casado, e Rita Haley Roth, O Protegido do Pai. E Julie Garland, O Mágico de Oz, também ganha uma grande notoriedade. Já no gênero comédia, né, ele se consolidou, né, na década de 20. A comédia então incorpora novos nomes, né? Os irmãos Marx brilham com seus diálogos absurdos, graças ao Picadeiro no Hotel de Fusarca, Diabo A4 e Uma Noite na Ópera. Os autores Oliver e Hardy e Stan Laurel notabilizam, né, a dupla do gordo e o magro em Frão Diavolo e Os Filhos do Deserto. Field surge no cinema por volta de 1915 e também se destaca na década de 30 com No Tempo do Onça e A Filha do Baltimbanco. O prestígio de Charlie Chaplin, né, mantém-se em filmes como Luz da Cidade e Tempos Modernos, que adquirem dimensão política. A combinação, então, de ousadia erótica e certa dose de crítica ao cotidiano resulta na comédia de costumes, que domina, então, o cinema americano. O alemão, então, Ernest Lubitsch, desenvolve estilo de filmes como Ladrão de Alcova e Nitschko Valska, esse como Greta Garbo e outros representantes, George Cukor, Uma Hora Contigo, e William Welkman, Nada é Sagrado, Léo MC Curry, Cupido é Moleque Travesso, e Howard Ronk, Levada de Breca, é um dos maiores nomes das décadas de 30 e 50, o diretor Frank Capra. Frank Capra, ele nasceu na Cilícia e migra então para os Estados Unidos em 1903. Na juventude, ele estuda química e matemática, começa no cinema como argumentista dos cômicos Laurel e Hardy, o gordo magro na direção. Desenvolve uma obra de conteúdo social otimista e confiante na democracia americana, que acerca, né, o cheio, né, dos anos difíceis da depressão. Aconteceu naquela noite de 1934 e ganha os principais Oscars do mundo. Do ano, no caso, desculpa. O mundo nada se leva, a mulher faz o homem e adorável vagabundo. São seus principais sucessos. Já o western, que é um gênero específico americano de faroeste, né, explora marcos históricos, né, como a conquista do Oeste, a Guerra da Sucessão, o combate contra os índios, cenas de ação, aventura, envolvem cowboys e xerifes. Em 1932, então, inicia-se uma grande produção desse gênero, onde o cowboy também é cantor, como Jane Austen e Roy Georges. Em 1935, Cecil B. Millie produz Jornadas Heróicas em 1939. Com No Tempo das Diligências, John Ford abre o ciclo então de produções com grandes diretores e astros, onde se destacam também King Vidor, do Yellow Soul e Henry King. John Ford, diretor americano, nascido no Maine, filho de irlandeses, é um dos cineastas mais premiados do mundo.
Depois de se formar no ensino médio, ele vai para Hollywood em 1914 e começa a trabalhar como ator contra regra e assistente nos filmes de seu irmão, Francis Ford, diretor e roteirista da Universal. Em 1917, estreia na direção, fazendo pequenos externs. Seus filmes possuem orçamentos modestos, poucos atores e alternam dramas com trechos de comédia, Sangue de Heróis e O Céu Mando Alguém, ambos de 1949, então os Elsis mais importantes da década de 40. Também temos o gênero terror e o gênero policial. Então, o terror são várias tendências dos filmes de terror que têm em comum o desequilíbrio e a transgressão do real, e em 1931, Drácula e Frankenstein entram em cena. O ano depois é A Vez de Médico e o Monstro, baseado no romance de Robert Louis Stevenson, e em 1933, o gorila King Kong assusta as plateias do mundo inteiro. Também temos o gênero policial. O filme policial ele surge na França no começo do século, mas é nos Estados Unidos, a partir da década de 30, que o gênero se firma, né? E vários cenários sombrios, escuros, neblina, cenas de crimes e violência. Envolve detetives, policiais, aristocratas e belas mulheres. O filme noir, como os franceses denominaram, né? Logo se impõe como um grande gênero, destaca-se em Howard, o Watkins, Scarface e John Wollstone, Relíquia Macabra. Então, gente, esses são os gêneros possíveis e encontrados, né? E conforme eles foram surgindo. Então, a partir de tudo isso, a gente vai fazer um super resumo sobre o que foi, como se foi, então, toda a origem, então, a história do cinema. Então, gente, para nossa possível, então, conclusão sobre tudo isso, o que a gente pode dizer sobre a história do cinema? Então, um dos fenômenos, né, tecnológicos mais impressionantes, né, da nossa história é a capacidade de captação ou captura de imagem em movimento. Isto é, a apreensão de imagens dinâmicas da realidade e não estatísticas, como é o caso da fotografia. A captura, então, da imagem em movimento ela foi possível a partir de 1889 com a criação do cinetoscópio, né, de William Dickson, assistente do cineasta e inventor americano Thomas Edison. Esses inventos e os modernos que sucederam da década seguinte contribuíram então para o desenvolvimento do cinema, tal como compreendemos hoje, ou seja, a arte cinematográfica. O cinema, então, ele teve origem no cinetoscópio, né? Como a gente já falou também lá no início do vídeo, que todavia não projetava as imagens em telões. O espectador do cinetoscópio tinha que observar durante um tempo limite de 15 minutos imagens no interior de uma câmera escura por meio de um orifício que colocava um dos olhos. Nesse sentido, a experiência visual que era proporcionada então pelo cinetoscópio não podia ser feita coletivamente. Então, Edison não chegou a patentear o invento que abriu portas para outros inventores, sobretudo da Europa, né, que no entanto chegaram e aperfeiçoaram, né, o modelo. Então, no ano de 1992, o francês Léo Boulle conseguiu, a partir do cinetoscópio, desenvolver o cinematógrafo, como a gente também já falou sobre o que era, né? Um modelo que conseguiria projetar a luz, né, das imagens, movimento em tela, em quadros por segundo, né? Contudo, Boulle não possui dinheiro, então, para registrar a patente do
do invento, e o cinematógrafo acabou por ser patenteado pelos irmãos Lumière, né, que passaram a partir de 1895 a fazer várias produções cinematográficas, então, de pequenas capacidades, e exibi-las, então, para em sessões especiais, né, feitas para isso. Então, a primeira exibição, né, de filmes feitos por Augusto Lumière e Louis Lumière ocorreu em 22 de março de 1895. O filme, então, era intitulado La Sorte de Lucille Lumière à Lyon, a saída da fábrica Lumière em Lyon. E registra, então, a saída dos funcionários do interior da empresa, né, como já citado, na cidade de Lyon, na França. Foi ainda com os irmãos Lumière também que começaram também as primeiras direções cênicas para o cinema. O cinematógrafo logo passou então a registrar não apenas cenas do cotidiano, mas também cenas dramáticas elaboradas num certo nível de teatralidade, né? Como bem atesta o sociólogo Edgar Morin na obra O Cinema ou O Homem Imaginário. Então, ele diz com suas palavras, vou ler para vocês. Mas por sua própria natureza, e desde o seu aparecimento, o cinematógrafo era essencialmente espetáculo. Ele exigia suas próprias cenas e espectadores para espectadores e implicava, assim, a teatralidade que desenvolveria em seguida através da direção da mise en scène. De resto, os primeiros filmes do cinetoscópio já apresentavam lutas de boxe, atrações de musical hall e pequenas cenas. O próprio cinematógrafo, desde seu primeiro dia, já mostrava o homem que regava as plantas sendo regado pela mangueira. A espetacularidade cênica aparece sim ao mesmo tema que o cinematógrafo. Então, gente, essas são nas palavras do autor. Mas seria nas 3 primeiras décadas, então, do século XX que o cinema iria afirmar-se enquanto arte, né? Isso ocorreu também pela ação, né, de artistas que estavam interessados, então, na mágica e ilusionismo, né? E todo tipo possível, então, de efeito cênico. Um dos principais nomes dessa fase, né, foi Georges Méliès, que dirigiu A Viagem à Lua, de 1902, conseguindo com esse filme efeitos visuais verdadeiramente impressionantes para a época, né, porque se sabe, né, que toda essa questão, né, do filme, né, e do cinema, né, em si, ele teve uma grande demora para se aperfeiçoar, né? Devido a não saber muito sobre toda essa questão, né? E como trabalhar com o cinema e as produções. Então, o filme, quando lançado na época, as produções cinematográficas eram consideradas, então, impressionantes. Não por serem realmente impressionantes, porque era uma novidade da época, e isso marcava a vida das pessoas, por ser uma coisa nova. É como você ir num lugar que você nunca foi. Você vai achar impressionante, mas uma pessoa que vai lá todos os dias não vai achar impressionante. Então, assim foi o cinema para a época, tá? As produções cinematográficas eram tratadas assim na época, porque na época aquilo era algo novo, era algo que não se conhecia, não se tinha acesso. Então, quando se teve acesso, as pessoas ficaram fascinadas, encantadas por aquilo, por ser algo extraordinário, o que na época é claro que ia ser muito amado pela população, muito admirado. E assim foi se aperfeiçoando, e hoje o cinema, né, as produções cinematográficas são algo de entretenimento, né, mas as pessoas não consideram, né, como algo impressionante, né. Claro que tem algumas obras que a gente ainda acha impressionante como é possível fazer aquilo.
Eu, inclusive, tenho várias produções cinematográficas que eu assisti que eu acho impressionantes, porque eu não sei ainda como eles conseguem tanta qualidade, tanta perfeição, coisas que tecnicamente não existem, parecem ser reais, então isso é incrível. Então, após os filmes de Méliès, surgiram produções de D.W. Griffith, né? Eu me esqueci o nome dele, então ele está abreviado aqui, só sei que é o Griffith, que a gente tanto falou no vídeo anterior, né? Nos Estados Unidos, as do expressionismo e do movimento de câmera, e na Alemanha do surrealismo, na Espanha e o cinema soviético, sobretudo os nomes de Vertov e Einstein. Então, gente, agora eu vou fazer a minha conclusão a respeito de todo esse conteúdo que eu trabalhei com vocês, baseado em todo ele em artigo científico, tá bom? Então, se vocês pesquisarem, vocês vão poder encontrar artigos para vocês lerem com mais calma, se vocês quiserem, é claro. Então, gente, a história do cinema, como vocês podem ver, ela é bem complexa, com nomes complexos, pessoas diferentes, objetos diferentes, a que se chegasse algo que pudesse, né, ser trabalhado de forma tecnicamente extraordinária, né? Então, o cinema ele passou por uma grande aperfeiçoação e ele passou por grandes transformações. O cinema ele foi do cinema mudo, que era o cinema que só captava as imagens, né, e ele foi se aperfeiçoando a chegar ao cinema falado, que primeiramente era só com sons, né, de fundo, né, músicas, e até chegarmos agora ao nosso cinema dos dias atuais, com música, muita tecnologia envolvida, muitos efeitos especiais. Então, como eu estava falando, né, anteriormente, é uma grande revolução, foi uma grande revolução no cinema para a época, em momentos que despertou o interesse de pessoas, né, assim, pesquisadores, artistas, a produzirem então os seus filmes, né, e terem suas habilidades destacadas. Mas como vocês viram, né, não bastava você ter o talento, né, e produzir algo, né, para a época era necessário você ter o investimento, né, o dinheiro, porque dinheiro, vocês sabem muito bem, ele gira em torno de toda a sociedade. O que movimenta a sociedade é o dinheiro. Então, não só antigamente, hoje, não só hoje, na verdade, antigamente também era assim, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que pensava que antigamente se fazia muitas trocas, é claro que se fazia, mas também teve toda essa questão aí capitalista, né, sobre o dinheiro. Por isso se surge muito a dúvida, né, se o cinema era uma arte ou era somente um projeto da indústria, né, uma obra da indústria, né, ou algo que buscava somente dinheiro, capital, né. Então, como a gente pode tomar por conclusão, né, a respeito de tudo que a gente vem aprendendo aos vídeos, ao decorrer dos vídeos, né, que sim, gente, o cinema ele não é feito da indústria, né, ele busca o capital, mas ele também é uma arte, por tudo que vocês puderam aprender hoje, né, e vocês podem ver que ele também é uma arte, porque olha quantas coisas foram criadas, coisas que não só o dinheiro poderia fazer, né? Porque tinha que ter o dom, tinha que ter o talento, né? E assim como os irmãos Lumière, né? Eles tinham esse dom, né? Que eles herdaram do pai, que era um homem extremamente incrível, né? E talentoso, né? Ele era pintor, ele era cantor, ele era várias coisas, né? Fotógrafo, né? Não me lembro se era pintor, mas se eu não me engano, eu falei no vídeo anterior, mas eu sei que ele era cantor e ele era fotógrafo, mas creio que também era pintor. Não me ressalvo se era mesmo, mas acho que era também.
Então era um homem extremamente talentoso, né, e passou esse talento para os filhos, colocou eles para estudarem e aprenderem mais, e eles então conseguiram fazer mais que uma façanha, uma obra incrível que hoje todo mundo admira, gosta e não vive sem, né? Gente, que são as produções cinematográficas, filme, tanto você assistir em casa ou você assistir lá no cinema, né? Eu, inclusive, nunca fui no cinema, né? Porque não tem na minha cidade, né? E nem sei qual cidade, mas espero que tem. Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Comente suas dúvidas aí embaixo e deixa o like, que é muito importante pra nós, né? E pra validação do nosso estágio. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!